Olá, bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso programa de desenvolvedor Flutter. E hoje nós vamos então dar sequência ao nosso cardápio mobile, né? A gente chegou então na aula passada até a nossa lista de produtos, trazendo já as imagens, né? Tudo online, tudo já batendo no nosso servidor. E agora está faltando o clique da nossa tela de detalhes, para a gente poder fazer essa animaçãozinha simplesinha aqui de Flutter, mas para já aprender aí fazendo isso aqui. E depois a gente vai fazer aqui o nosso comprar para enviar para o carrinho de compras, tá? Então, vamos lá. Pastinha Screens, detalhes, e nós vamos aqui nos nossos componentes. Vamos começar pela App Bar, que é a mais simples de todas, tá? Vocês vão perceber que o que ela tem? O voltar, que já existe, o compartilhar aqui, um íconezinho, e o menuzinho. Então, é o que ela tem aqui, ó. Os dois botõezinhos do canto, ainda sem função para eles. Tá? A gente vai decidir se nós vamos compartilhar e se vai ter menu, tá? Porque pode ser que não tenha também. A gente não veja necessidade de ter isso aqui no mais para frente. Né? Não tem elevação nenhuma, ela está no mesmo nível aqui do restante da tela. Então, essa é a menor de todas as que a gente fez. Menor que essa, só a NEM. Então, já vai lá para o nosso Touchpad. Apareceu para vocês aí? Para mim apareceu aqui. E o bichinho aqui já deu um 5 F5 nele aqui, ele fica vermelho. Apareceu também. Propósito, bom dia. Bom dia. Cheguei meio atrasado. De boa. Bom, saindo da App Bar, vamos então para o botão, que também ele é meio avulso aqui. Aí entra, né, aquelas coisas que não tem muita explicação, né? A App Bar inteira tem um código menor do que o código do botãozinho. Mas, tá? Vamos lá. Explicação sim, é porque tipo a barra de cima usa coisa pronta dos módulos, enquanto o botão você tem que customizar. Exatamente. E vamos lá, ó. Então, o que é o botão, né, em si pra gente? Cara, é um container, né? Aí tem a decoraçãozinha dele para ele ficar azul e redondo. É que, na verdade, ele não é um botão, né? Ele é um container que a gente está incluindo a ação de clique nele. Ele não é só um elevated button aqui que a gente criaria também com meia dúzia de linha aqui, tá? Então, ele é um container de cantos arredondados, né? Eu usei esse pedacinho aqui só para pôr fundo e arredondar.
O shield dele, então, é um material transparente. Aí o ink é o mouse, né? O on-tap vai ser o clique, tá? Quando é um botão padrão, tá? Ou um icon button, o Razer depreciou, mas em exemplos da internet vocês vão achar bastante aí desse Raised Button aí. Mas hoje usa o Elevated Button no lugar dele, tá? É basicamente a mesma sintaxe. Então, só trocar o nome, muda alguma coisinha ali embaixo, mas é bem pouco, é bem simples fazer a troca dele, tá? Para não ficar com o widget depreciado ali. Quando é botão, já vem com on-pressed, como clique. Aí, quando não é, que eu tô colocando o efeito do clique nele mesmo, aí é o on-tap que a gente usa, tá? Aí o shielding dele é um padding, tá? Então ele vai ter o... Já entra criando esse espaçamento. Estou colocando 20 de padding em todos os... Né? Top, bottom, left e right. Uma linha centralizada com o ícone, shopping cart aqui, branquinho. Um widget, um sizezinho de 10, um espacinho de 10 entre o carrinho aqui, o ícone, e o texto do comprar. Que não precisa também ficar assim, né? É que às vezes eu coloco para mim ficar mexendo e ficar mais fácil de ler, mas né, pode ficar tudo numa linha só, se quiser também. Posso de ler o código sem ficar virando a tela, tá? Aí é coisa de velho. E depois, ó, vir fechando aquele monte de chaves e parênteses e colchete que a gente veio abrindo aqui em cima para criar a estrutura. Mandando o nosso botão comprar lá para o Dontpad. Esse Winkwell é o que mesmo? É por causa do mouse. A gente pode usar o Inkwell ou a gente pode usar aquele Gestory. Detector? Gestory Detector, isso. Os dois vão ter o on-tap. Os dois vão ter praticamente a mesma estrutura. Ah, esse é do clique. É o do clique. É para mim poder ir lá e dar o clique numa coisa que não seja um botão, entendeu? Sim. E como ele pode ir para a web, no caso aqui, no Inkwell teria alguma coisa do mouse também, mas para a gente é indiferente, né? Porque é um botão, não vai ter rolagem dentro do botão. Uhum. Ó, o que ele faz, aqui é todas as propriedades, tem mais propriedades do que o outro, tá? Ó. Você tem funções de foco, se você quiser, para pôr algum efeito diferente. Ele faz bastante, tem bastante opção legal. É que a gente não está enfeitando tanto o pavão assim. E fora um monte de função no label que ele aceita, tá? No tap, no double tap, no long tap, no long press, né? Se você clicar para baixo, se você clicar para cima, se você clicar, se for um cancelar, se for um botão de cancelamento, você clicar nele como tipo de cancelar. Então tem bastante coisa. Quando está em cima, quando sai. Dá para animar esses botões de tudo quanto é jeito que a gente quiser. Mudar cor, mudar texto, dá para fazer bastante coisa aqui. Então, um botãozinho aqui criado, barrinha aqui em cima criada. Vamos criar o topo, que é a parte azulzinha aqui. Topo detalhes. Esse já tem um código, pouquinha coisa maior. Tudo é stateless, né? Vocês estão vendo porque não tem mudança aqui dentro de efeito, né?
O URL da imagem, a mesma coisa que a gente fez na hora de montar a rolagenzinha e o cartãozinho, tá? A gente já pega a URL quando entra. Então a gente já está pegando aqui, eu mando um produto só, eu já cliquei, eu mandei só o item que eu cliquei para cá. Então, ao invés do lista produto, já vem produto só, que é o carinha que eu estou mandando aqui, ó. Eu já vejo se a imagem, testando sempre os no labels, tá? Se a primeira imagem dele, lembra que vem uma lista de imagens para gente? Então, eu estou testando sempre a imagem 0. Se a primeira imagem que ele tiver na lista não for nula, traz ela, senão ele traz o espaço em branco. Para mim não fazer esses testes aqui embaixo, na hora de mandar dar o image to network. Vou retornar um padding, mesma coisa, um espacinho, com um espacinho só horizontal de 20. O shield dele é uma coluna alinhada no início. Tá? E o children, aí já é aquela nossa array de widget. Então, eu começo com o título, né, o texto aqui, que é a descrição o nome do produto, a descrição dele, testando nulo, tá? Picanha a cavalo aqui em cima. Esse daqui, ó, eu não limitei, eu deixei. O que vier vai escrever, porque teoricamente a tela é grande. Mas lembra que a gente pode colocar aquele número máximo de linhas lá em 2 também, para evitar que ele bagunce muito o nosso layout. Vai depender do tamanho do campo que a gente tiver aqui, tá? Pulei 80 na altura. Esse tantão aqui. Entrei com uma linha, dentro de uma linha, mais um array, né, de widgets. E agora eu entrei com o nosso Rick Text aqui, para ter o text span. Tá? Precisaria? Não. A princípio, não. Tá? Mas, lembra assim, eu estou deixando caso vocês queiram colocar o R-cifrão numa cor diferente, sabe? Preço e R-cifrão numa cor e o valor aqui em outra, ou mudar a fonte do valor. Como a gente está com o spam e dentro do Rick Text aqui, eu consigo fazer alterações de cor para eles, né? Tá, mas o meu tá tudo igual, tanto que eu não estou nem definindo cor para eles, nada. Eu estou deixando o estilo direto só com tamanho de fonte para o preço. O texto mesmo está no tamanho padrão do Flutter, tá? E estou pegando o quê? O R-cifrão, estou colocando. Aqui acho que o JavaScript, o resto das linguagens de vocês de front, todas têm essa frescura quando é para usar o cifrão, né? Ele não aceita direto. Porque para a gente aqui o cifrão seria como se fosse um maisinho, vamos dizer assim, para concatenar. Testo se o preço de venda não é nulo e mando por passar ele para string, já deixando fixas as duas casas decimais dele aqui. Pulo mais 100, agora na widget, é esse distância aqui. E ali dentro eu vou fazer um expanded, que é para mim não me preocupar com o tamanho. E vou usar o mesmo widget que a gente usou lá, que é o Hero. Tá, que já deixa pronto para a gente também a imagem. Pego aqui a ID do produto como tag, se eu precisar me referenciar, e faço o teste. Se a URL lá em cima não for uma string vazia, né, se for uma string vazia, desculpa, ele vai pegar o desenho de hambúrguer que a gente tem aqui na pasta assets. Se não, ele vai buscar lá na internet e faz o download da foto na hora. Aqui, eu poderia usar, ao invés do image.network, aquela do avatar, com cantos arredondados, blá, blá. Poderia, não tem problema. Ficaria estranho, porque geralmente foto de produto ela é quadrada, né? Mas se eu quisesse pôr redonda aí, também não teria problema, não. Posso enfeitar bem aqui a minha tela, tá? Mandando topo detalhes lá para vocês.
Então, aqui a gente fez a parte de cima da tela, o azul. E agora, vamos para info, que é essa parte branca aqui. É super pequenininha também, para a gente trabalhar. Um stateless, então não tem estado, não preciso gerenciar. Recebo o produto, né, que eu cliquei como parâmetro. O retorno dela, né, o que ele monta, uma caixa de tamanho aqui, um sized box para gente. Largura. O Double Infinity é para ele pegar o que tiver. Ele pega a largura de 100% da tela para gente, independente de qual dispositivo estiver mostrando. E o Shield, uma coluna, e o nosso array de widgets. O texto aqui está fazendo um ternário dentro do próprio texto, ele aceita. Poderia ter feito fora, que a gente fez com a URL da imagem, tá? Então, se produto detalhes, testando nulo, não for vazio, é isso, for vazio, ele pega a descrição do produto, testando nulo. Se não, ele pega o que tiver em detalhes, também testando nulo. Então, no caso aqui de porções, ó, todas elas têm uma descriçãozinha. Então, ele está pegando, ó, a descrição do produto. Se eu vier aqui num refrigerante, não tem descrição. Ele repete. Não tem detalhes, ele repete a descrição, que é o nome do produto aqui para gente. Se eu quiser fazer a descrição, aí é no cadastro. Tranquilo. Aqui, ó. Pronto. Dou um pulinho de 150 entre o texto e o botão e chamo o botão comprar que a gente já criou. Tá? Mandando lá pro Don'tpad o infoproduto para vocês. Então, a gente já montou a barrinha aqui em cima, já montou o meio azul aqui, já montou o branco, já montou o botão. Falta só montar agora né, o corpinho da tela inteira, que está aqui no nosso body.dart. Então, mesmo esquema, ó, recebo o produto como parâmetro de uma classe para outra. Então, lá do botão da classe Home ali que lista produtos, eu passo o produto para cá como parâmetro. E o build dele? Deixa eu só separar. Primeira coisa que eu fiz foi pegar a variável size para mim ver o tamanho da tela. Então, a gente usa esse media query aqui. E no contexto eu pego o size. Ele pega para mim o tamanho exato da tela, né, que eu estou usando. Se for web, vai pegar do monitor que você está usando. iPhone pega também, tudo bonitinho para a gente. Essa Single Shield Scroll View, tá? É porque, embora seja uma tela de detalhes, lembra que a gente tem justamente o campo detalhes aqui, que é um texto que o cara digita? Vai que o cara resolve escrever uma carta aqui para explicar qual que é o produto que ele está vendendo.
E a gente está dando 150 de pulo para o botão comprar. Se o cara escrever muita coisa aqui dentro, o botão comprar cai para fora da tela. Aí a gente vai ter a rolagem aqui. A gente está garantindo que, se isso acontecer, a minha tela vai rolar para cima e para baixo para eu poder chegar no botão comprar. E não ele ficar fazendo aqueles quadradinhos preto e amarelo, né? Quando eu excedo o limite da tela aqui. Tá? Aí ele me traz uma coluna, porque coluna não tem altura, né? Ela é. Eu pego o que tiver. O children dela, o nosso array de widgets. E eu estou trazendo um sized box que é inteiro, ó. Ele fecha aqui embaixo. Então, tudo eu estou colocando dentro de uma caixa só. E eu estou definindo a altura dele como a altura da minha tela vezes 0,87. Então, 87% da minha tela na altura vai ser esse quadro branco aqui, ó. O shield do meu size, né, dessa caixa branca, vai ser uma stack. Por que a gente está usando stack aqui e não, sei lá, container ou outra coisa? Porque é mais fácil da gente posicionar e alinhar ele dentro de colunas, tá? Aí o children da stack, outra árvore né, outra array de widgets, aí sim, eu começo com um container, com uma margenzinha superior, ó, também sem me preocupar com números exatos, então, 30% da altura. Põe de margem para mim. Venho criar um padding, a distanciazinha, né? Aqui dentro. Somente do top, onde eu estou pegando 12% da altura. Aí left e right eu deixei 20, para ficar igual. A decoração, né? O enfeite desse meu container. Ele é branco. E ele não é 100% arredondado. Eu só arredondei em 24 pontos, direita e esquerda, superior. Aqui embaixo ele é quadradinho. Tá? Então, são alguns efeitos ali que a gente consegue trabalhar. O shield do nosso container é um column, que traz sempre o children dele, a nossa árvore de widgets, né? Um array, mesmo que seja um só. E aqui eu insiro a tela infoproduto. Tá? O que tem na infoproduto? Os detalhes e o botão comprar. Só isso dentro dela. Poderia ter mais, poderia ter um fundinho mais engraçadinho. Posso trabalhar à vontade aqui, tá? Ó, fechei o meu container aqui embaixo. E ainda dentro da stack, eu estou mandando trazer o topo. Aí ele joga o topo aqui em cima. E a imagem para a gente aqui. Mandando o body dart lá para vocês. Vixe. Acho que foi o dia que eu mais dei F5 aqui no Notepad, gente. Body dart lá também para a gente copiar. Precisava separar tudo desse jeito? Não. Eu poderia ficar criando tudo num arquivo só, classe, 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 classe. Mas fica esquisito, né? Fica meio ruim para a gente dar depois de uma manutençãozinha aqui. Se precisar, porque a gente, sei lá, é bastante componente e a gente tá
Vai estar tudo num arquivão comprido, fica estranho de trabalhar assim. E, finalmente, a tela que monta os componentes, então, que é a detalhes. Mesma coisa, recebe o produto como parâmetro. É um scaffold, né? Sempre é um scaffold. A tela principal. Fundo azul, a app bar é a app bar, a detalhes app bar que a gente criou aqui. E o body é o body, que nós criamos aqui também. Passando parâmetros lá dentro. Criando detalhes.dart. Para vocês. Ixi. No Notepad. E com isso nós fechamos as telas também. Lembra que agora a gente precisa voltar na lista de produtos que está aqui na home, dentro de componentes. E o de vocês está comentado isso aqui, né? A gente vai vir aqui, dar um Ctrl, selecionar, Ctrl Shift espaço, ou só tirar o barra asterisco, asterisco barra, para descomentar o clique nosso no produto. Acertamos ali os imports, né? Deixamos sem errinho nenhum, buildamos a aplicação. Na teoria, o de vocês tem que ficar igual o meu aqui, ó. Vou buildar de novo. Faz os loadings, carrega as categorias aqui em cima, todos os produtos. Então, tá os refrigerantes e as porções aqui. Se eu vier aqui, sucos eu sei que tem. Então, eu clico aqui, suco de laranja, tem que abrir detalhes, jarra, porções, ó, refrigerantes, a gente tem. E porções nós temos também. Beleza? Beleza. Aí é só buildar. E quem tiver problema com o build, me avisa. Quem não tiver, levanta a mãozinha lá para mim saber que tá igual o meu já.
eu não sei se é que, mas eu tenho que abrir o emulador por fora. Não dá. Se eu abrir ele por dentro do Android Studio, a internet não funciona. Eita, Aí eu executo aquele emulator, traço AVD e o nome do emulador, aí funciona, né? você tá no Windows também. Do Windows. Era para pegar. A configuração de emulador era para ir direto. Então, não entendo isso não. Dá para dar uma fuçada depois tentar achar os porquê da vida. Quando eu olho na internet, fala para mexer na parte de proxy, para desabilitar. Ou melhor dizendo, colocar o proxy lá do Google, lá, sabe? Aham. Só que quando eu vou tentar fazer isso no emulador dentro do Android Studio, ele não habilita essa opção de proxy. Eu já cacei ele, não acho, velho. Eu vou ver se eu encontro alguma resposta para você disso daí. Eu emuladorzinho, eu tive problema com ele, aquele dele ficar rodando. Esse era um problema que eu tinha direto. Eu fechava tudo ali, ele continuava com aquele AVD rodando ali, até não. Ou ir lá e fechar no braço, ou reiniciar a máquina, eu não conseguia abrir emulador de novo. Isso eu tive bastante problema. E teve uma atualização do Windows que ela bagunçou o emulador de um jeito que o cara não abria nem batendo nele, ele conseguia abrir. Mas depois parou de dar rolo assim com o emulador. Sei lá, velho. Aí funcionou. Não. Demorou, mas rodou. A demorar é a alegria de programar com o Android Studio. Você me desanima desse jeito. O Android Studio, assim, você tem que lembrar que você tem que ir devagar e sempre. Principalmente se você não está com 32 de RAM, e blá blá blá, blá blá blá. Então, eu tô começando a ver um computador novo, porque o meu não. O meu eu cheguei à conclusão que não roda. Tá? Esses dias eu tentei rodar o Docker com. Que foi? Um Mongo, tipo, só o MongoDB, tá? O computador ficou carroça, 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 até crachar. Eu falei, "Epa, acho que agora tá numa boa hora de começar a pensar em fazer upgrade." Fui olhar, minha máquina não tem mais notebook da Lenovo, minha máquina não tem mais, não suporta upgrade. Então Não o tem. único upgrade que eu posso fazer é trocar a máquina. Cara, o meu PC, o que eu consigo fazer no meu, a placa-mãe, ela vai até o i7 de terceira geração. Aí você vai ver isso daí, é difícil achar novo na internet, e quando acha, não está num preço tão legal assim. Aí você vai verificar os comparativos, o i7 de terceira geração é muito, mas muito mais lento, né, do que o i5 de décima. Que daí é só pegar uma placa-mãe nova.
que dá quase a diferença. Se juntar, dá quase o mesmo valor entre eu achar um i7 de terceira geração lá do que eu tentar achar, pegar um novo. É sacanagem, cara. Eu vou acabar tendo que comprar outra máquina que vai ficar mais barato do que se eu só trocasse o processador. Pois é. Aí quando você vai comprar a máquina, você fica procurando placa-mãe que dê para atualizar. E a gente demora tanto para atualizar que não adiantou nada, só pagou mais caro. Eu já tô vendo um computador portátil, né, notebook, porque eu tô trabalhando na mesa da sala, então não adianta eu pegar um desktop. Só vai tornar a minha vida mais difícil na hora de me mover de um lugar para o outro. E, tipo, algo que, tipo, eu posso usar para os próximos 5 a 8 anos. Duvido que eu ache alguma coisa nesse patamar, mas sonhar Achar, ainda é permitido. achar, você acha. Não sei se vai compensar. Porque assim, você vai pegar o quê? Um i7 zerado, né? Teria que ser algo do gênero, aparentemente. E já vem com 32 de RAM, que é para você não sofrer também. Só que prepara o choro, hein? É o bolso, né? Que vai chorar. Eita, nós. Pessoal, tá que tá. Essa desculpinha de guerra, desculpinha de não sei o quê, o nego tá aproveitando para subir o preço, subir dólar, subir tudo, cara. Pois é. Nada mais lucrativo do que uma guerra, né? Exatamente. A guerra já tirou aí potências da crise, né? Ah, acontece. Não gosto, mas acontece. É nessa hora que a gente fala, agora é só buildar, que dá para a gente ver quem está com máquina rápida, quem não está com máquina rápida, quem está com mais memória, quem está com menos memória. Admita, você faz isso só pra ver o pessoal chorando, né? É muito legal. Tá vendo, gente? É pra isso. E ó, o meu Dellzinho, eu tô aqui, ó, eu tô trabalhando com vocês. É um Dellzinho com 16, tá? É um i5 com 16. Não tô com nenhuma máquina assim, ó, é super diferentona. Máquina normal. Tudo bem que eu desativei até a alma dela do boot, né? Ela praticamente abre o Windows, mais nada, não carrega mais nada. Mas ela tá rodando porque eu preciso. É aquela coisa, né? Desativa até a parte visual. Tá, vou trabalhar em prompt de comando. É mais ou menos isso. Eu mandei arrancar, eu fui lá e tirei tudo que não era serviço Microsoft, eu desativei. Ela não executa nada. Aí eu fui vendo o que ia me atrapalhar ou não. Ah, o banco de dados, ah, o não sei o quê, o negócio do antivírus. Aí eu fui habilitando só os que eram extremamente obrigatórios para rodar, para tentar deixar o máximo livre. Hum, Porque senão não vai mesmo, não tem acordo com o Android Studio, você não tem muito o que negociar com ele. Ou você tem espaço para ele trabalhar, ou não tem o que você fazer. E fora o emulador também, né, galera? A gente fala do Android Studio, mas a gente está rodando um emulador ali em cima, né? Faz sentido o cara dar uma pipocada, né?
Por que que o Mac abre o emulador do Android e o emulador do iOS não pipoca? Aí é um mistério. Nesse ponto, eles gerenciam a memória um pouco melhor. Porque o cara abre os dois, um do ladinho do outro. Eu nunca testei, mas se bobear, dá pra você jogar o Chrome rodando o aplicativo atrás também. E ele não trava, cara. Ele não enrosca. Outro dia eu tentei fazer uma loucura aqui, que foi abrir o IntelliJ e o Android Studio junto. Nossa, me arrependi tanto, cara. Acho que eu demorei mais de 1 hora para conseguir fechar eles. Que eu tinha que esperar eles terminar de abrir para poder fechar, né? Paulo e Leandro estão buildando ainda? Então, né? Agora parou de funcionar a internet até no externo. Ai, cara, o pior é que no meu computador pessoal, funciona tipo de boas. Eu tô usando da Imetrics, eu não sei se tem alguma. Acho que não tem, né? Acho que eu vou ter que reinstalar tudo de novo, os emuladores. Eu tô vendo uma paradinha na internet aqui, eu acho que talvez. Resolva ele. Bom, qualquer coisa você me dá um toque, você me chama durante o dia, tá? Fica tranquilo. Ah, beleza, beleza. Agora que vocês têm o código todo aí, né? Clicou, eu peguei um aqui de baixo, ele joga a imagenzinha aqui, né? Aí depois ele faz essa animaçãozinha para devolver a imagem, né? Aonde que a gente codou esse efeito? Não sei. Honestamente, não sei. Não lembro. Nós não fizemos. Legal, né? Como que o cara sabe, né, que tem que fazer? Boa pergunta, eu também não sei, mas está dentro desse cara aqui, ó. Vocês vão ver que a gente usa o Hero aqui na lista de produtos e a gente usou o Hero também aqui nos detalhes do produto, né? Cadê o Hero aqui, ó? E o que é esse Hero? Agora, perguntando. Ó, a única coisa, o que eles fazem, eles têm a mesma tag, que é o ID do produto. E aí a gente consegue entrar, deixa eu abrir aqui a página pra gente. Peraí. Bababá, bababá, bababá. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Se eu não mudar a tela, vocês não vão ver, né? Eu acho, eu acho. Estão vendo a telinha do Chrome? Sim. Então eu fui lá no FlutterDev, né? docs.flutterdev e mandei pesquisar por Hero. Aí está aqui, ó, o que o cara sozinho faz. Create a Hero Animation usando o Flutter's Hero Widget.
Vamos por assim, ó, que bonito que ficou. Animações de heróis. Aí a gente tem toda a historinha dele, ó, com códigos de exemplo. Cara, essa página aqui, todos os widgets a gente tem aqui dentro da página oficial do Flutter, tá? Os que vêm junto com ele. E, assim, durante o curso, cara, a gente não vai conseguir ver 5% de widget que tem aqui dentro. Tem muita coisa e muita opção. Se a gente fosse tentar rodar para comparar cada variaçãozinha que eu consigo ter dentro de cada widget aqui, a gente ia ficar anos para fazer o curso só com a parte de layout. Tem muita coisa legal aqui dentro. Tem muita coisa que dá para vocês, usando os mesmos exemplos que a gente já criou. Se você ir lá e dar uma estudadinha aqui, uma mexidinha no widget ali, numa personalizaçãozinha, a tela de vocês fica completamente diferente. Cara, ele é muito, muito da hora. Ele faz sozinho esses daqui por causa do ID que a gente usa, tá? O segredo nosso foi ter colocado aquela tag igual, que é a tag é o ID da imagem na tabela. Ah, mas e se eu tivesse uma tabela de relacionamento que não tivesse ID? Só tivesse o ID do... Cara, o ID do produto. Alguma coisa tem que ter para dizer que aquela imagem é daquele produto. E tem que ser uma chave. Eu coloco a chave igual. Ó. Por isso que a gente usa um sized box. Ó. Aqui praticamente, ó, tem tudo que nós estamos fazendo. A sequência que a gente criou. Tá? Aí o porquê que eu usei o Inkwell dentro do código ao invés do Gestory Detector. Por que que a gente tem um material perdido ali no código? A gente poderia usar só um container direto. Então, tem um porquê, tá? Tem um porquê da gente estar usando, que é justamente para ter o código aqui, ó. Para a gente poder trabalhar essas animaçõezinhas. Aqui eu já posso ter tempo, eu posso definir se ele vai demorar mais para fazer a animação ou não. Cara, tem muita coisa. Então, assim, nunca abandone esse site aqui, tá? O Flutter.dev aqui, o Docs. É os dois que a gente mais vai trabalhar. O Flutter.dev e o Pub.dev. Pub.dev é para a gente buscar essas libs, que tem ainda, mesmo com esse monte de widget que a gente tem aqui dentro, já nativo do Flutter, tem ainda aquele caminhão de coisa lá no Pub.dev. Que são eles mais personalizados, aquele monte de biblioteca para a gente usar. Mas, cara, usando os dois ali e no começo, tendo um pouquinho de paciência para escolher o tema, o widget que você quer usar, até você definir um padrãozinho, um jeito seu ali de trabalhar, depois, cara, você arrebenta, tá? O Flutter, ele é muito bacana. Essa parte de opções que ele dá para a gente trabalhar, ela é muito legal, galera, muito legal. Aí. Então, agora, o que falta para gente? Fechar o nosso app. Acho que agora é a parte do carrinho, né? O carrinho. Aí agora a gente precisa definir o que nós vamos fazer nesse clique. Aí a gente vai definir junto, tá? Antes de acabar, hoje ainda. Nós vamos fazer isso num modal. Vou abrir um modalzinho aqui no meio da tela para colocar quantidade e uma linha de, né, um textinho ali de observação, por exemplo, sem cebola, sem pimenta, alguma coisa assim, e colocar os complementos, tá? Porque a gente lembra que a gente tem um cadastro de complemento lá na tabela nossa, que a gente até criou a model dela e aquela tabela de relacionamento, né? Que tipo de produto aceita que tipo de complemento. Então eu vou ter que ter uma listinha lá, para aí eu vou abrir um drop down, vou clicando e vou adicionando ou removendo complementos do meu prato.
Vai que eu queira aqui na picanha com ovo aqui, eu queira botar bacon também nela. Bacon e catupiry. Tem a opção de escolher ali e pagar por isso. Pode ser uma modalzinha, né, um alert. A gente faz ali bonitinho um alert, arredondadinho, e vai adicionando. Ou a gente abre uma tela completamente nova. O que vocês querem fazer? Eu acho legal abrir uma tela nova. Uma tela nova. Sim. Tá. E aí o carrinho também uma tela nova depois. É porque a gente vai adicionando, ele vai. A hora que a gente clicar aqui, não um modalzinho também só para confirmar, uma tela toda. Acho que pode criar até um botão de adicionar ao carrinho embaixo do comprar. Tem isso também, seria legal. Ou tirar. Esse aqui é que eu imagino que o comprar vai direto para o checkout. Certo? No nosso caso, o comprar jogaria pro carrinho. Ah, tá. Entendi. Então um botão só já. A gente muda o nome aqui, então põe adicionar ao carrinho. Sim. Na hora que vier no carrinho. Tá, eu tô aqui, cliquei no adicionar o carrinho, abri a tela, coloquei quantidade, complemento, pus ali se eu quero, né, se eu não quero algum item ali, sem cebola, coisa e tal. Cliquei no adicionar. Volto para essa tela ou volto para essa tela? Acho que pode voltar para a tela de seleção ali, não da de detalhe, né? Essa aqui, né? Faz mais sentido, sim. Beleza, então. Então agora a nossa briga vai ser conseguir fazer isso nas próximas aulas. Outra coisa é atualizar a quantidade. Quando você clicar, adicionar, voltar, aqui no carrinho, colocar um íconezinho com a numeração. Tá, Tipo, quantos itens tem no carrinho. vamos tentar fazer. Se não der por ser um ícone, né, que é um icon button, né? Se a gente não conseguiu colocar o texto aqui, se ele ficar muito fora, sobe um snap aqui? Não. Eu acho que daria, porque por exemplo, se você colocar um container, você coloca um container, aí tem a imagem e tem o texto. Aí você consegue sobrepor ele ali. Maravilha. Acho que dá para fazer algo assim. Eu também acho. Sorriso do Giovanni já respondeu. O quê? Na hora que o Raul comentou, dá para fazer assim, assim, você pegou, sorriu, falei, é a resposta que ele queria. Porque eu queria que vocês estivessem vendo mesmo, né, galera? Mas dá para pôr sim. Fica bonito aqui, fica legal indo colocando vermelhinho, uma bolinha vermelha com o número em branco. Mesmo. Eu também tô falando porque eu implementei isso no app da Livre. Aí não vale, pô. Aí eu já sei mais ou menos. Só que eu fiz com React Native. React. React é bacana também. Eu curto React Native também. Mas eu tô curtindo muito mais Flutter, cara. Acho que ele é muito mais fácil de usar. Mas vamos lá. Bom, então, para as próximas aulas, né, nossa tarefa, criar a tela do carrinho, do adicionar ao carrinho, onde a gente precisa ter os complementos e as observações ali do cliente, né, com quantidade e tal. Saiu do adicionar ao carrinho, voltar para a lista de produtos aqui, e atualizar o carrinho com a quantidade de itens que já estão no carrinho. E fazer a tela do carrinho, que já seria o comprar de verdade, né? Onde o cara vai colocar o número da mesa ou da comanda, que seja ali, porque no nosso caso é para trabalhar dentro da lanchonete ali, né? No garçom usando ou cliente final, com o tablet fixo na mesa. Então, clicar em comprar, daí seria transmitir isso daí para a cozinha e ver, esperar chegar a porção de picanha para gente aí. Maravilha? Show de bola. Fechou. Então vamos lá, parando a nossa gravação da aula de hoje.